Olá, minha amiga, meu amigo. Semana está terminando e aí é hora de ler para você o meu artigo que foi publicado no meio da semana, em 38 jornais. E vou ler fazendo comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever, de conferir a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos lá. O título é Santa Ingenuidade. Eu praticamente estou dizendo isso para mim. Ingenuidade a nossa, dos que queríamos acreditar que um ditador pudesse submeter seu poder ao voto. Que sonho, né? Imaginando que o ditador... Nada contra o motorista de ônibus, mas ele era motorista de ônibus, essa é a formação dele. Né? Dirige bem e tal, né? Um veículo grande, cheio de gente. Né? Só que um país é maior que um ônibus. Né? E um país com a riqueza da Venezuela, riqueza de subsolo, inesgotável, principalmente petróleo, né? E importar petróleo. Isso a gente olha assim, é o maior sintoma de desgoverno. E aí, mas ele está gostando de ter poder. Aí ele vai faz uma eleição para entregar o poder? Não, ele faz uma eleição para ser confirmado, nem que seja na marra. Segundo a oposição, com 73% das atas, né, Gonçalves derrotou Maduro com grande diferença, o que é corroborado pela contagem independente, que deu 66% para Gonçalves, o embaixador Eduardo Gonçalves, e 31% para Maduro. Mas o resultado oficial significa que é de governo. Né? Tem muita gente que fala assim, a minha declaração oficial... Não, só se você for governo. Você não é a sua declaração, ponto final. Né? O oficial é algo que é de governo. Mas foi de 51,21% para Maduro, talvez um percentual tabelado por já conhecido algoritmo. No dia das eleições, agiu a Polícia Eleitoral, fechando ou abrindo lugares de votação, e boa parte das atas não foi considerada. O sistema eleitoral saiu do ar antes de chegar a 80% das atas de urnas. E pronto. Não chegou a 80%, e aí, então, tá bom assim, divulga, proclama o resultado. Aí todo mundo proclama, né? O oficialismo de lá é todo um só, é Maduro, né? Em qualquer dos três poderes. As duas candidatas mais fortes, a Maria Corina Machado e a Corina Yunis, foram tornadas inelegíveis. Enfim, tudo como se deveria esperar de uma ditadura, se não houvesse a ingenuidade animada da minha esperança. Depois que passa que a gente vê que foi ingênuo. Ingenuidade para jornalista é pecado grave. Jornalista tem que ser sempre cético. Não pode acreditar na primeira versão, tem que duvidar sempre. Porque só a dúvida conduz à luz, à verdade. Não há caso de ditador sair pelo voto. Só há caso de ditador usar um arremedo de eleição para tentar legitimar-se. Mas só será legítimo se tiver a permissão do povo. E o povo reagiu na Venezuela, derrubando estátuas de Chávez, rasgando imensos cartazes de culto à personalidade de Maduro. Né? O prócer uruguaio Dom José Artigas, no Congresso de abril de 1813,
deixou esse princípio lapidar que as crianças recebem nas escolas uruguaias. Minha autoridade emana da vontade de vosotros, de vocês, povo, e cessa diante da vossa presença soberana. Ou seja, o líder, a autoridade, só existe ante o mandato popular, a permissão da nação. A nação é o povo, a nação é o real. O Estado é uma forma em que a nação se organiza e escolhe alguns para prestar serviços públicos. É assim. O conjunto disso é um país. Quando cessa a soberania popular e impõe-se a vontade de um homem, seja quem for, é porque não há democracia. Seja quem for e em que poder estiver. Ainda que Maduro fosse derrotado, pela lei ele teria 6 meses até a posse para inventar uma agressão da Guiana à honra da Venezuela. Aí um estado de guerra seria o pretexto de manter o comandante supremo Maduro no poder, já que a oposição não pretende tomar Esequibo. O presidente do Brasil mandou como observador o seu assessor para a política externa, Celso Amorim, que trata Maduro com o mesmo amor com que tratou o esquerdista Zelaya, derrubado pelo Congresso e pela Suprema Corte de Honduras, que se homiziou na Embaixada Brasileira em Tegucigalpa e a converteu num diretório político. Não sei se vocês lembram, ele de chapelão, de bota, botava as botas em cima da mesa da Embaixada do Brasil, como se fosse o dono. E foi bem recebido pelo então chanceler Celso Amorim. O Itamaraty teve imenso trabalho para emitir uma nota sobre a transparência ainda não aceitável de atas, mas saudando o caráter pacífico da jornada eleitoral. Observadores da ONU e da União Europeia não viram essa paz. Há mortos e feridos nas ruas, deve estar perto de 20 mortos. Estátuas de Chávez derrubadas, cartazes de culto à personalidade de Maduro removidos. O esquerdista presidente do Chile, Gabriel Boric, postou no X algo que bem pode servir de recado para Amorim. Exigimos que observadores internacionais não comprometidos com o governo deem conta da veracidade dos resultados. E foi fundo. Exigimos total transparência das atas. E aí, com uma posição semelhante à que tornou Bolsonaro inelegível, Boric postou: não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. O governo brasileiro, com uma imagem mundial que consolida Lula como parceiro de Maduro, teve que aderir, fingir que está aderindo à exigência democrática de transparência, de atas auditáveis. Mas, na realidade, não deu o voto necessário, só faltou o voto do Brasil, para a OEA exigir isso de Maduro, exigir respeito ao voto e aos direitos humanos. Faltou o voto do Brasil. Tomou partido, óbvio. Aí parece a nossa história de 1945, na volta dos nossos soldados da Itália, onde deram sangue para derrubar 2 ditaduras.
e são recebidos no Rio por um ditador, Getúlio Vargas. Bem fez a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que aproveitou a oportunidade, né, de uma ofensa de Maduro em relação ao processo eleitoral brasileiro, né, uma basófia dele, e Carmen Lúcia cancelou a ida de técnicos da Justiça Eleitoral a Caracas. Hoje, eles seriam cobrados e não teriam respostas, e poderiam ser atingidos pelo que está acontecendo, com o risco de parecerem fiadores do processo. A eleição na Venezuela, ao contrário do que pretendia Maduro, descerrou mais a realidade que ainda era encoberta por simpatizantes de regimes totalitários. Lula classificou esse regime de democracia relativa. Mas o que Maduro fez mostra aos ingênuos que não há democracia na Venezuela. Marina Silva disse isso. E que ditador não sai no voto. De Brasília, Alexandre Garcia.